Fala galera, Shalom, Aleichem, a paz seja convosco. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a essa live. Na terça-feira é nosso dia de aprendizado, é o nosso dia de estarmos juntos, meditando na palavra e vendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Glórias a Deus. Então, enquanto o pessoal está entrando, eu quero falar um pouquinho sobre o tema que nós vamos estar trabalhando nessa aula. E o tema será oração. Nós vamos falar sobre tempo a sós com Deus, que a gente costuma chamar de TSD, tempo a sós com Deus. Então esse é um tema recorrente, é um tema que já fez parte das nossas ministrações de terça-feira na igreja, mas eu preciso falar um pouco mais sobre isso, porque a oração é a base da igreja. É a base do nosso relacionamento com o Senhor. Então nós precisamos estar nos esforçando para manter a nossa vida de oração. Amém? Glória a Deus. Então nesse momento vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, nesta noite. Pedimos, ó Pai, a Tua direção sobre esse momento, Senhor, de aprendizado, sobre esse momento de meditação na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade para nos tocar, para falar aos nossos corações. Que nós não sejamos apenas salvos, Senhor, mas sejamos vencedores, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Derrama da Tua graça, do Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Então, nosso tema é oração. Nós estamos ministrando alguns temas, né? As aulas são temáticas. Então, nós começamos a nossa primeira live de ensino falando sobre o plano de salvação. E depois, nós entramos num panorama bíblico bem básico para você estar conhecendo os livros da Bíblia, para você estar tomando familiaridade com os livros. E depois nós começamos a ministrar sobre a igreja vencedora. Nós vemos que tem muitas pessoas que frequentam a igreja que as suas vidas ainda estão em transformação. Então, o propósito do Senhor para as nossas vidas é que nós não sejamos apenas salvos, mas vencedores. E para que nós venhamos desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor, a oração é a base de tudo. Então, no tempo a sós com Deus, no nosso TSD, é o momento em que nós separamos ali para estar buscando ao Senhor. A oração é o alicerce da vida cristã. E quando nós falamos de cristianismo, nós não estamos falando de apenas uma vida religiosa, apenas uma vida que tem um conjunto de regras, que tem algumas coisas que você deve seguir, coisas que você deve fazer ou não. Mas cristianismo é relacionamento com Deus. Relacionamento. Então, o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos levados à posição que nós nunca deveríamos ter saído, que é a posição de profunda intimidade com Deus. Esse é o propósito do Senhor, é isso que Ele espera de nós. Então, quando nós falamos de TSD, nós não estamos apenas falando de um tempo de oração,
Nós estamos falando de relacionamento, de intimidade. Nós estamos falando de diálogo. Isso só vai acontecer, esse relacionamento, esse diálogo, se nós entendermos que é uma via de mão dupla. Então, não é somente nós chegarmos diante de Deus, derramarmos todo o nosso coração, tudo aquilo que nós precisamos falar com o Senhor, virar as costas e ir embora. Então, nós temos que falar e precisamos ouvir a Deus. Temos que falar e temos que ouvir. Então, quando nós entendermos essa via de mão dupla, quando nós praticarmos isso, então o nosso relacionamento ele vai surgindo, né? A nossa intimidade vai surgindo desse relacionamento. Então, para que a gente tenha uma vida de crescimento, é necessário que nós continuemos aprendendo. Então você precisa continuar aprendendo para que você possa crescer. Porque quem nós somos hoje é resultado das nossas experiências, o que nós aprendemos com ela e resultado das nossas escolhas. Então, você é um conjunto do que você viveu, do que você aprendeu e do que você escolheu. Então, nós precisamos estar na presença de Deus para tomar as decisões certas. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Então, quando nós falamos de TSD, você precisa ter algumas coisas para que você possa ter um bom tempo de devocional com o Senhor. Para que isso seja proveitoso, para que isso seja frutífero na sua vida. Então você vai precisar de algumas ferramentas. O que você vai precisar? Em primeiro lugar, você vai precisar da sua Bíblia. Então, muitas pessoas utilizam a Bíblia no celular. A Bíblia no celular ela é ótima porque você tem acesso à palavra a qualquer hora do dia, qualquer lugar que você esteja. Mas para o momento do TSD, talvez fosse mais proveitoso você ter uma Bíblia física, uma Bíblia de papel. Porque quando você está com o celular na mão, você pode, naquele momento, receber uma mensagem, receber um telefonema. Você pode ficar tentado a dividir a sua atenção com outras coisas. Então, o nosso TSD é uma aplicação de disciplina nas nossas vidas. Então, é necessário que você tenha uma Bíblia que você possa ler. Uma Bíblia de estudo. Existem muitas Bíblias excelentes de estudo. Então, a Bíblia é a sua primeira ferramenta. A segunda ferramenta, uma caneta para que você possa escrever. E eu sugiro que você tenha um caderno, ou um caderninho pequeno, ou um caderno normal, para que você possa fazer o seu diário do TSD. Uma outra coisa é que muitas pessoas elas têm dificuldade de anotar, de escrever. Mas essa prática é uma prática muito positiva. Já ouvi pessoas falar assim, mas Deus me dá a palavra, eu leio, Deus fala comigo e eu não preciso de ficar anotando. Tem gente que faz as anotações na própria Bíblia, não tem problema. Não é pecado você escrever na Bíblia, a Bíblia é sua, ela é para o seu uso, ali você marca as coisas que Deus falou com você. Um plano de leitura bíblica, que é aquele que tem lá os capítulos e os versículos que você tem que ler naquele dia, para que você consiga ler a Bíblia em um ano. Então esse calendário de leitura bíblica é muito fácil de você achar, na internet você acha. Tem algumas Bíblias que vêm com esse calendário. Tem até uns marca-textos que vêm com um plano de leitura bíblica. Então isso daí é muito fácil de você conseguir e é necessário para que você tenha o controle. E uma agenda de compromissos. Porque é muito comum
quando nós entramos na presença de Deus, de você se lembrar de coisas que você tem para fazer, de coisas que você não pode esquecer. Então, você tendo uma agenda de compromissos, você não vai ficar preso nessas coisas. E outra, muitas vezes nós recebemos direções de Deus a respeito de situações, de coisas que você precisa se programar, que você precisa anotar, que você precisa trabalhar. Então, é importante você ter essa agenda de compromisso, para que você possa fazer essas anotações. Colocar um post-it. Então, a maneira que ficar melhor para você. Você vai descobrir o método que é melhor para você. Mas tem pessoas que não gostam de anotar. Mas eu quero encorajar você a anotar. Por quê? Porque quando você anota, você está valorizando a pessoa que falou com você. Você está valorizando as instruções que você está recebendo do Senhor. Então é uma maneira de você honrar aquilo que Deus está falando com você. Então é importante você anotar. Tá bom? Então as ferramentas são Bíblia, caneta, o diário, né? Um caderno, um lugar para você anotar. Pode ser uma agenda. Um plano de leitura bíblica para você ir fazendo a leitura sistemática de uma maneira que você não se perca na leitura. E uma agenda para você anotar algum direcionamento que o Senhor te deu, ou você está familiarizado ali com as atividades que você tem que fazer nesse dia. Então, qual é o melhor horário e lugar para você fazer o seu tempo a sós com Deus? Geralmente, é melhor você fazer isso na parte da manhã. Você separa um tempo para Deus de manhã. Por quê? Porque você, nesse horário, você está oferecendo a primícia da sua vida, do seu tempo, da sua atenção para Deus. Você não vai estar ali preocupado com as coisas que acontecem durante o dia. Esse tempo não vai ser roubado de você. E outra coisa, quando nós vemos o povo de Deus, quando eles colhiam o maná, eles tinham um horário específico para colher. Então nós acreditamos que a palavra que quando Deus fala conosco é o nosso alimento espiritual. Então o maná era aquilo que eles escolhiam para fazer o alimento deles, o povo de Deus quando estava no deserto. Então eles tinham que colher de manhã, tinha um horário específico e era todos os dias. Eles não podiam colher um monte num dia só e no outro dia não colher, porque se eles colhessem demais num dia, no outro dia estava estragado. Então o Senhor, ele ensinou o povo, doutrinou ao povo a estar todos os dias buscando o seu pão diário. Então nós temos que buscar o nosso pão diário. Mas não é engessado, você pode fazer um outro horário. Se nós observarmos lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, Adão ele tinha um momento com Deus à tarde, na viração do dia, por volta das 18 horas. Deus ele vinha falar com Adão no final da tarde. Adão já estava acostumado a falar com Deus naquele horário. O horário vai ser o que for melhor para você, mas eu aconselho que você faça isso nas primeiras horas. Quanto tempo nós devemos fazer o nosso TSD com Deus? Então, não tem um tempo específico, mas o Senhor Jesus ele dá uma instrução. Quando ele pediu para os discípulos orar com ele lá no Getsêmani, que ele estava ali em profunda angústia antes de ir para a cruz, os discípulos dormiram. E o Senhor disse para eles assim: olha, nem uma hora pudestes velar comigo. Então, pelo menos uma hora no nosso dia nós temos que separar para Deus. Pelo menos uma hora. Mas um tempo que você separa para Deus é melhor do que tempo nenhum. Então, separa um tempo para Deus. O parâmetro é uma hora, mas você pode fazer menos tempo.
Qual que é o tempo ideal? Seria o dízimo do nosso dia. 10% do nosso dia. Se você tem 24 horas, seria 2 horas e 40. Esse seria o tempo ideal. Mas eu estou colocando isso como parâmetro para que você saiba. Mas você pode fazer em menos tempo. O importante é não deixar de fazer. E como que é feito esse estudo? Você separa um texto da palavra do Senhor para estar meditando naquele texto. Aí você coloca ali o título da mensagem, do estudo que você está fazendo, e isso vai ser a última coisa que você vai fazer, porque é de acordo com aquilo que Deus tratou com você. Então você coloca o texto que você está lendo e a data que você leu aquele texto. Nós estamos falando sobre um método de você ler a palavra do Senhor. Então você vai repetir e vai fazer isso todos os dias. Então, os 4 passos de uma meditação frutífera em primeiro lugar, a escritura. Então, dentro da leitura, entre os vários capítulos que você está lendo, existe um versículo que salta aos teus olhos. Um versículo que vai te chamar a atenção, algo que Deus vai falar com você. Então, é nesse exato versículo que você tem que investir o seu tempo de meditação. Então, se a gente pegar lá o plano de leitura da Bíblia, você vai ler lá vários capítulos de Gênesis, algumas partes do Novo Testamento. E ali você vai separar um que saltou aos teus olhos, para que você esteja escrevendo ali no seu diário do TSD. Então, nesse espaço, você vai estar... É importante que você escreva o versículo ali por extenso. Escreva ali, não só a referência bíblica. Por quê? Porque é uma maneira de você estar memorizando. Quando você escreve, é o mesmo que você lê 11 vezes. Quando você lê, aquilo fica muito pouco tempo na sua memória, na sua mente. Então, quando você escreve, é uma maneira de você estar gravando esse versículo. Então, primeiro, você vai separar a escritura. Segundo, a interpretação. O que aquele texto falou com você? O que você entendeu? Qual foi a revelação que Deus trouxe para você? Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, ela se renova a cada manhã. Um trecho da palavra do Senhor, ela vai se renovar sobre a sua vida. Então, no mesmo texto, Deus ele pode falar de diversas formas. Só para você que está entendendo aí, que está acompanhando. Então, nós vamos separar um texto aqui para ficar mais claro para você. Escritura. Vamos lá no Salmo 23. Deixa eu pegar aqui. De Davi, o bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qual é a escritura? Salmo 23, 1. Qual é a interpretação? Então, se o Senhor, ele é o teu pastor, ele está cuidando de você, da tua casa, da tua família. Se você tem uma vida na presença, no altar do Senhor, então nada vai te faltar. Se você não é guiado pela circunstância, se você não está preocupado com o desemprego, com a escassez, com a situação do país, mas a tua confiança está no Senhor, então Ele é o teu pastor, Ele tem cuidado de você, então nada vai te faltar. Isso é a interpretação. Não sei se eu estou conseguindo ser claro, né? Mais claro do que isso, impossível. Aí o terceiro passo é a aplicação. Como que eu vou aplicar isso? Você vai orar, ler e meditar. Então agora chegou a hora decisiva. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu entendo que se Ele for o meu pastor, eu não estarei preocupado com a circunstância que eu estou passando, ainda que eu esteja passando pelo deserto. Então, o que eu vou fazer? Qual é a aplicação para a minha vida? Eu preciso estar debaixo do cajado do pastoreio do Senhor. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso estar numa igreja, eu preciso estar debaixo de autoridade espiritual.
Deus ele coloca homens e mulheres de Deus para estar recebendo a visão e conduzindo o povo, que são pastores, homens de Deus. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que estar numa igreja, eu tenho que estar no corpo, eu tenho que estar junto, eu tenho que pertencer a um rebanho. Uma ovelha, ela tem que pertencer ao rebanho. Então a ovelha, ela anda no rebanho. A ovelha não anda sozinha, porque sozinha ela pode ser um alvo fácil. Então qual é a aplicação para a minha vida? Eu vou trazer isso para a minha vida. Preciso que o Senhor seja meu pastor. Então preciso estar numa igreja. Se eu estou fora da igreja, eu vou voltar para a igreja. Se eu não tenho alguém para mentorear, alguém para cuidar de mim, alguém para estar intercedendo pela minha vida, eu vou procurar uma pessoa. Você consegue entender isso? Você traz aquela palavra para a sua vida. E aí você ora. E você também deve registrar essa oração no seu TSD. Senhor, em nome de Jesus, eu entendi hoje que eu preciso que o Senhor seja o meu pastor. Não importa a circunstância. Hoje eu tomo uma decisão. Hoje eu vou voltar para a casa do meu Pai. Hoje eu vou voltar para os braços do Senhor. Hoje eu vou abrir mão do pecado, daquilo que me afasta de Ti, e vou para perto de Ti. Então, ali você deixa registrado a sua oração. Então é muito simples você fazer, é um método de estudo. Então você vai registrar a escritura que te saltou aos olhos. Você vai colocar o que você entendeu, que Deus falou com você, tua aplicação pessoal. Segundo passo. Terceiro, a aplicação, o que você vai fazer em relação a isso. E o quarto, você vai orar, entregando para o Senhor, liberando a tua vida para Deus, para que Deus possa estar trabalhando na sua vida. Então é muito simples, mas é muito sério, né? Para que Deus esteja trabalhando nas nossas vidas. Depois que nós terminamos, né, de fazer essa oração, aí você pode colocar um título. Você pode colocar um título. Quem poderia sugerir um título aí para esse TSD do Salmo 23? Coloca aí nos comentários aí um título para essa meditação do Salmo 23, relacionado àquilo que o Senhor ministrou nas nossas vidas. Então, Salmo 23. Qual é o título que você daria para essa meditação? Vamos lá. Vai pensando aí um pouquinho. Tem uma frase sobre oração que está aqui no nosso material de estudo que diz assim: o poder da oração está em quem ouve a oração e não em quem a faz. Max Lucado. Então nós temos que crer naquele que está recebendo a oração, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o poder está nas mãos. Então poderia ser Deus de provisão, poderia ser meu pastor. É um título que fale com você a respeito do que o Senhor tratou no teu coração. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele quer restaurar esse relacionamento nosso com Ele. A nossa vida, ela tem que estar ligada ao Senhor. Então você pode fazer o seu TSD com esses 4 passos. Uma outra coisa muito importante que nós precisamos aprender é sobre o jejum. Então, eu vejo muitas pessoas falando coisas sobre o jejum que a gente precisa esclarecer, que são um tanto equivocadas. Então, o que é o jejum? O jejum, ele é uma prática cristã que ela traz benefícios a várias áreas espirituais da nossa vida. Então, do mesmo jeito que o TSD, você vai ter ali o seu momento com o Senhor, um momento de intimidade, um momento de você estar ouvindo Deus, o jejum ele vai te trazer a disciplina necessária, vai trazer um momento de consagração, um momento em que você oferecer algo seu para Deus. Mas o que é importante a gente dizer, não é o teu sacrifício que vai liberar a resposta de Deus. Você não está trocando o seu sacrifício de ficar
sem comer alguma coisa que você gosta, ou ficar com fome. E ali, porque você está com fome, porque você está se sacrificando, porque você está se matando, Deus vai olhar para você e vai achar que você merece alguma coisa. Porque Jesus já fez o sacrifício por nós. Quem pagou o preço por nós foi Jesus. Então, o jejum é sobre você matar a sua carne. Sobre você ter uma disciplina diante de Deus. Sobre você oferecer algo para Deus. E naquele momento em que você está sacrificando ali da sua carne, você vai estar mais propenso a ouvir a voz do Senhor. Você vai estar mais sensível ao Espírito Santo. Essa que é a questão do jejum. Você não está trocando o sacrifício, mas você está mortificando a sua carne, se santificando, e ali você vai estar mais sensível a ouvir a voz do Senhor. Então, o que não é o jejum? O jejum não é uma greve de fome para você provocar uma resposta de Deus. Não é um regime ou uma dieta. Tem irmãs que gostam de fazer jejum para ficar magrinha. Então, se o teu propósito é você perder peso, então eu sugiro que você faça uma dieta, uma reeducação alimentar e não fica espiritualizando o negócio, né? Tenha disciplina naquilo que você come também. Então, não é uma prática farisaica das linhas religiosas da época de Jesus. O jejum é uma arma espiritual poderosa. É um tempo em que nós decidimos buscar mais intensamente a presença de Deus. Então nós aprendemos sobre a disciplina do corpo, sobre uma maneira de quebrantamento diante de Deus. Nós vemos que a mãe de Samuel, Ana, ela tinha ali, apresentava jejum diante de Deus. Os profetas e mestres de Antioquia também, eles apresentavam jejum diante de Deus. Então o jejum é para anular a carne e nos aproximar de Deus. Então quando nós estamos em jejum, nós estamos reconhecendo a nossa fraqueza. Estamos nos aproximando de Deus. Então o jejum que agrada a Deus não é somente o jejum da comida, mas é o jejum de você abrir mão do pecado, das coisas do mundo, para se aproximar de Deus. Então o Senhor Jesus, ele deu uma instrução sobre o jejum, que diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Então tu, porém, quando jejuares, unge a sua cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto o recompensará. Então o jejum não é para a gente parecer espiritual para as outras pessoas. E também não é para mudar a opinião de Deus a nosso respeito. Então, o jejum, ele muda a vida de quem o pratica. Então nós precisamos entender que a gente precisa se preparar para fazer o jejum. Então você tem que estar bem fisicamente. Não vá fazer um sacrifício de tolo. Se você está fazendo algum tipo de tratamento, se você está tomando remédio, alguma coisa que você não pode fazer jejum, então você não deve fazer, ou deve procurar um tipo de jejum que não agrida a tua saúde, não coloca a tua saúde em risco. Seja bem-vinda, Sandra Gonçalves, Marlene, lá de Registro, Deus abençoe. Então você precisa estar preparado espiritualmente e fisicamente. Então quando a gente vai para a presença de Deus, a gente precisa estar reto diante de Deus. Por quê? Porque oração é uma batalha, é uma guerra. E o campo de batalha é a nossa mente.
E o inimigo, se você tiver alguma coisa na sua vida, ele vai te acusar. Então é o momento, nós sempre devemos entrar na presença de Deus com quebrantamento, com arrependimento, com ações de graça. Então você tem que estar preparado espiritualmente e fisicamente. E ali você define o tempo de jejum que você vai fazer. Então tem diversas maneiras de você fazer. Você pode fazer o jejum completo, apenas tomando água. Mas ele deve ser realizado aos poucos. Então você não vai começar um jejum, um período de 40 dias de jejum só tomando água. Porque se você não estiver preparado, você vai passar mal, não vai cumprir o teu propósito. E a Bíblia fala que é melhor não fazer o voto do que votar e não cumprir. Então você tem que se conhecer. Você vai aumentando o período de jejum à medida que você vai se fortalecendo. Você pode fazer o jejum de uma refeição por dia, né? Consagrar o jantar ou o almoço. Então, mas não é para você comer um monte no café da manhã para ficar sem fome, aí pula o almoço e depois detonar na janta. Então é uma disciplina, é algo que você oferece para Deus. Você pode fazer o jejum de Daniel. O verdadeiro jejum de Daniel é você eliminar todos os tipos de carne, doce, refrigerante, suco com açúcar, todo tipo de manjares e se alimentar basicamente de frutas, verduras e legumes. Eu sei de pessoas que tomam só água e legumes cozidos. Então esse é o jejum de Daniel. E o jejum parcial, que você abre mão de algum tipo de comida, que você faz um voto pessoal tirando alguma coisa que você gosta muito. Refrigerante, suco, chocolate, alguma coisa, carne. Ou você pode fazer um jejum de dieta líquida, só tomar sopa e suco. Então, fica de acordo com o seu critério. Então, quando você estiver fazendo jejum, evita de ficar chupando bala, chiclete, essas coisas, para você não ter problema de estômago. Não é bom fazer jejum sem água, porque para você não ter problema de saúde. Se você ficar um período muito longo de jejum, traz problema de saúde. E sempre antes de sair de jejum, antes de você entrar no propósito, e depois quando você volta, você faça uma alimentação mais leve. Então, tem gente que faz despedida, né? Vou entrar no jejum, aí já vai lá no BK, né? Ou no Mac, ou vai na churrascaria e já detona porque vai começar um jejum. Então, em tudo nós temos que ser moderados. Então, a importância do tempo a sós com Deus é desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. Então, a base da vida cristã é a oração e o jejum. De todas as coisas que Jesus fez, o mais significativo para os discípulos foi a oração. Eles precisavam orar. Os discípulos viram todos os sinais que Jesus fazia e como Jesus se retirava para orar. E os discípulos não perguntaram para Jesus: olha, nos ensina a orar pelos enfermos, a fazer esses milagres. Os discípulos pediram para o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. E quando eles pediram isso para o Senhor, ele disse o seguinte: quando orais, oreis da seguinte forma: Pai nosso, que estás no céu. Ele ensinou que nós devíamos nos relacionar com Deus como Pai. Santificado seja o teu nome. Santidade. Seja feita a tua vontade,
Então existe uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus, que acontece no céu. E nós devemos trazer o céu à terra. Então quando você ora, você está alinhando a tua vida com o céu, para que a vontade do Senhor se cumpra, para que Ele nos mostre a direção. Muitas vezes, quando nós entramos em oração, nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Então o Senhor está procurando um povo para se relacionar com Ele. O Senhor está procurando um povo para ter relacionamento com Ele. Um povo que vai trazer o céu na terra. Um povo que vai mudar ambiente. Um povo que vai manifestar a glória dEle. Um povo que vai fazer a vontade dEle. E isso será através da oração. Quando você entrar em propósitos de oração, de jejum, é importante você ter um objetivo, você ter um propósito. É importante estar bem claro por que você está fazendo aquilo. Se você está buscando renovo, se está buscando santidade, direção de Deus, solução para algum problema. É importante você ter essas coisas definidas. É importante você deixar isso registrado no diário para quando Deus te responder, para quando Deus te der direção. É importante que você sempre coloque a tua igreja em oração. Que você sempre coloque a visão da tua igreja em oração. Que você sempre coloque a vida do anjo da igreja em oração. Dos pastores, da família pastoral. Para que o Senhor esteja direcionando. Queridos, se tem algo que vai vir de Deus para a sua vida, com certeza será através dos seus pastores. Deus usa a vida do anjo. Então, seja um intercessor, coloque a tua vida na brecha e deixa Deus te usar em oração e intercessão. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento para que Deus esteja despertando essa disciplina na tua vida de oração. E sabe, queridos, de tudo que nós temos que lutar, o mais significativo é a nossa vida de oração. Porque Satanás ele faz de tudo para que você não tenha intimidade com Deus, para que você não ouça o propósito. Então é difícil. Os pastores, eu como pastor, muitas vezes nós entramos em campanhas de oração. Nós estamos na brecha pela vida de muitas pessoas, mas o inimigo tem tentado roubar a nossa vida de oração. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, eu oro nesta noite, Senhor, e apresento, Senhor, essas vidas diante de Ti, ó Pai. Espírito Santo, abraça, Senhor, cada um deles. Todos são tão preciosos, Senhor, tão especiais, Senhor, para as nossas vidas. Nós amamos, Senhor, cada um deles, Pai. E sabemos que eles são amados de Ti, Senhor. Obrigado por cada uma destas vidas. Obrigado pelas conexões que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado nessa caminhada, Pai. Que nós sejamos, Senhor, pessoas de influência nesta terra, Pai. Tu és lindo, Senhor, nós te amamos. Obrigado, Jesus. Visita cada família nesta noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, não deixe o inimigo matar a sua vida de oração. Se ele matar a tua vida de oração, ele já conseguiu 90% do propósito dele. Não deixe de ter o seu tempo a sós com Deus. Isso é apenas uma sugestão de como você pode ter ali o seu devocional com o Senhor. Então você anota a escritura, o que o texto falou com você, a aplicação para a sua vida, e faz a sua oração. É simples,
mas é uma maneira de você ouvir Deus falando com você. Se você praticar, você vai ver a transformação na tua vida. Amém? Lembre-se que a oração é a base do nosso relacionamento com Deus. Nós temos que crescer em graça e em sabedoria, erudição bíblica e vida piedosa, né? Crescer na piedade, crescer na espiritualidade. Em nome de Jesus. Vamos encerrar orando a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino. Seja feito a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Se foi bênção para você, compartilhe essa live. Nós vamos deixar esse vídeo salvo e você pode assistir depois. Você que entrou depois pode assistir do comecinho. Nós falamos hoje sobre oração, sobre TSD, tempo a sós com Deus. Deus abençoe a tua família. Um forte abraço.